Bom dia, amigos da Sala 57. Quero desejar a você um feliz ano de 2020. Estamos iniciando a jornada espiritual desse ano e eu espero muito, o meu desejo, o meu sonho é que você e eu cresçamos a cada dia na presença do Espírito Santo, recebendo o batismo diário dele, para que sejamos feitos cada vez mais modelados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero refletir com você hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. É o último capítulo desse livro e ele traz para a gente uma mensagem muito importante. Ele fala sobre os últimos reis de Israel, até que chega o momento em que o Senhor permite que Ciro leve o seu povo em cativeiro de uma vez por todas, né? Para assim executar a sentença que ele havia proferido já há anos antes, devido à rebeldia, devido à dureza do coração do povo de Deus. E eu escolhi esse texto para hoje por um motivo muito especial. Ontem eu falei com você sobre os 365 presentes que Deus nos deu no ano passado. Hoje nós estamos iniciando o ano com mais um presente de Deus. Agora, esse texto, ele é muito importante e você vai entender a razão dele após a leitura e a reflexão que eu quero fazer com você. Veja o que diz o texto. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes persistentemente por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo, da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Nesse texto, nesses dois versos, nós encontramos duas situações diferentes, dois extremos. Em um extremo, nós encontramos o amor de Deus, chamando o seu povo que estava na apostasia, chamando o seu povo que estava distante dele para se aproximar, para entrar em aliança, para arrepender dos pecados, para abandonar toda e qualquer prática pecaminosa que pudesse de alguma maneira afastar a presença de Deus. Nós vemos de um lado um Deus de amor que sempre toma a iniciativa do resgate. Tem sido assim desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. E isso se demonstra ao longo de toda a história de Israel. E não somente na história de Israel, mas principalmente isso fica claro e evidente na minha história e na sua história. Todas as vezes que nós deliberadamente decidimos pecar, nós nos afastamos de Deus. Mas quando isso acontece, Deus nos olha com a sua graça, com o seu amor. Ele olha o sacrifício que Jesus Cristo fez e ele mais uma vez vai em busca de mim e de você para que possamos voltar para os seus braços de amor. Eu inicio o ano de 2020 refletindo exatamente sobre isso, porque talvez você que me escuta nesse momento, querido amigo, querida amiga, possa ter recusado os convites de Deus feitos a você no ano de 2019. Talvez ainda ontem você tenha experimentado o pecado. Talvez ainda nessa madrugada você tenha sujado o seu corpo, o templo do Espírito Santo, de alguma forma que tenha entristecido o seu Deus. Eu quero que você comece a enxergar no primeiro dia desse ano um Deus que está em busca de te resgatar,
um Deus que está em busca de restaurar você, um Deus que não mede esforços para ir aonde quer que você esteja, para trazer você de volta à presença dele, porque ele sabe que é na presença dele que os milagres podem realmente acontecer na sua vida. Entenda, o inimigo de nossas almas, ele vai fazer com que você se sinta sujo, ele vai fazer com que você se sinta indigno, a ponto de não querer voltar para a presença de Deus. Mas é exatamente nesse momento que você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. É nesse momento que você precisa pedir pelo poder desse Espírito para que a decisão de retorno seja tomada. E aí então você será envolvido mais uma vez pela graça redentora, restauradora do nosso Senhor Jesus Cristo. E o manto de justiça dele cobrirá a sua vida, de maneira que dia após dia vai ser restaurado em você a imagem do Filho de Deus. Então, em um lado, nós enxergamos um Deus que convida, um Deus que busca, um Deus que perdoa, um Deus que aceita. No outro extremo desse verso, nós encontramos um povo rebelde. Veja, eles zombavam daqueles que levavam a mensagem de Deus, e nós vimos isso no livro de Crônicas, quantos profetas foram mortos, foram perseguidos, foram apedrejados, jogados em cisternas, porque convidavam o povo a voltar à presença de Deus, né? Quantos reis que que quando eles eram chamados, né, na atenção, eles se revoltavam contra os mensageiros, como se a iniquidade deles fosse resultado do que os mensageiros estavam falando, quando na verdade era o inverso. Os mensageiros só levavam a mensagem porque eles estavam em pecado, porque os reis haviam abandonado os caminhos do Senhor. Eles não só zombavam, como eles matavam, como eles ridicularizavam todos os convites que Deus estava fazendo. Esse é o outro extremo. É o extremo aonde o inimigo nos coloca quando nós estamos afastados de Deus, quando ele vai fazendo com que cada convite feito pelo Espírito Santo seja recusado, 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 rejeitado. Ele vai pedrificando, cauterizando a mente e o coração, de maneira que os convites de Deus cada vez mais parecem ser ridículos, cada vez mais parecem ser sem sentidos. E quando o ser humano deliberadamente se coloca nessa situação, aí, amigos, não há mais o que o Eterno fazer a não ser deixar que o próprio Satanás conduza a nossa vida por caminhos de dores, frustração, morte e a morte eterna. Perceba, no primeiro dia desse ano de 2019, diante de mim e de você, é colocado os dois extremos, um Deus de amor de um lado e a rebeldia do meu e do seu coração, do coração humano, a dureza do nosso coração do outro lado. Eu quero que você veja qual foi o fim que foi dado ao povo de Deus devido a essa rebeldia, devido a esse endurecimento, devido a eles terem rejeitado os convites insistentes do Espírito Santo. Eu quero que você e eu vejamos isso para que nós possamos fazer diferente nesse ano. Exatamente isso. As lições que nós encontramos na Bíblia, elas estão escritas para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Então, se você e eu já sabemos o que pode acontecer quando afastamos de Deus, vamos fazer diferente nesse ano. Que tal então você e eu buscarmos o extremo de um Deus que convida, de um Deus que aceita, de um Deus que edifica,
para que assim possamos, nesse novo ano, usufruir de bênçãos especiais, sobrenaturais, para que nesse ano possamos refletir juntos para um mundo que está em trevas a face do Cordeiro de Deus. O meu desejo a você, nesse primeiro dia do ano, é que você não endureça o seu coração. É que mesmo quão distante o inimigo possa dizer que você está, Deus pode tirar você de onde você está e te colocar em um local que Ele deseja para a honra e glória do nome dEle. Um ótimo dia para você, querido amigo e amiga da Sala 57. Que Deus consagre a sua vida, que Deus revista você de poder para você viver em plenitude nesse novo ano. Amanhã estamos juntos, aqui na Sala 57.